quarto, lá em Vitória, né? Perto de Vitória, Vila Velha. Vila Velha. Nosso querido irmão Jabesmar Aguiar Guimarães. Eu vou convidá-lo a vir à frente para a exposição da palavra. Bom, eu tenho 40 minutos. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer rever muitos irmãos e irmãs, pessoas que a gente conhece ao longo da caminhada cristã. E eu queria manifestar minha alegria de ver aqui o irmão Donald Juiz, uma das pessoas que Deus usou muito para impactar a minha vida quando eu estudava aqui no Palavra da Vida em Atibaia. Várias vezes fiquei na casa dele com a sua esposa, e o testemunho de vida deles como casal, amor no ministério, impactou bastante a minha vida. Me traz até um pouco de emoção ver como que Deus constrói a nossa história, como que Deus levanta pessoas preciosas, pessoas que, sem pregar, sem dar um estudo bíblico necessariamente, mas vivendo impacto na nossa vida. Trago um abraço da igreja lá em São Torquato. Eu vejo que muitas pessoas estão construindo. O pessoal sempre pergunta: já começaram a construir? Ainda não. Estamos lá com um projeto bem grande. A nossa intenção é ter, eu creio que a dos irmãos também, é ter um local onde nós possamos receber pessoas. E lá em São Torquato, nós temos tentado ser uma igreja para fora. Temos alguns cursos lá de informática, tivemos agora um curso de salgadeira, em parceria com o Senai, com o Pronatec, sem nenhum vínculo político, mas algo profissional. Tivemos ali algumas pessoas, alguns contatos são mantidos. A gente tem vontade de ter uma estrutura para ampliar esse alcance. Por quê? O que as pessoas conhecem hoje de evangélico é o que elas veem na televisão, é aquilo que elas assistem nas suas casas. Não são pessoas que querem dar algo a elas, são pessoas que querem tirar algo delas. E a gente precisa mostrar que existem ainda igrejas que estão buscando o bem das pessoas e não os seus bens. Eu creio que todo mundo, como o Cassimiro falou, que ele tem, às vezes, que tem certeza que explicar para as pessoas que nós somos diferentes, não é isso? Porque o que elas têm de imagem é isso. E se você tiver alguma oferta aí para nos dar, a gente está esperando também. Estamos orando por isso. Há algum tempo a gente está ali com um projeto. As pessoas que foram lá conhecem, e orem por nós. O mais importante são orações para que Deus nos dirija, nos conduza aí nesse processo e nos mostre a vontade dEle. O que a gente quer fazer é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O nosso tema nesse encontro é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade é algo muito precioso. Por exemplo, um casal que não tem intimidade, e existem casais que não têm intimidade, é um casal que não vive bem, não se relaciona bem. Quando não há intimidade, há algumas reservas, há medos, há receios. E esse tema é muito importante porque a nossa intimidade com Deus, ela requer alguns requisitos que Ele mesmo colocou. E é interessante que nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Nós não podemos querer uma igreja do nosso jeito. Com Deus é sempre do jeito dEle. Sempre é do jeito dEle. Às vezes a gente quer ajudar a Deus, né? E nessa questão da intimidade, eu gostaria de trazer para nós um tema que está lá em Tiago 4, que fala de conflitos. Nós vamos ler esse texto. Ele fala de conflitos, de guerras. Guerras entre pessoas que fazem parte da igreja de Deus, porque Tiago escreve para crentes. E é possível que eu esteja falando para alguém aqui que esteja em conflito. Talvez há anos, talvez há um ano, quem sabe um mês, ou um que começou a semana passada, talvez hoje. É possível que tenha pessoas que estão em conflito no serviço,
com a vizinhança ou em casa. E o conflito é um dos principais efeitos da queda, da entrada do pecado no mundo, da nossa natureza manchada pelo pecado, corroída pela ação de Satanás. E quem sabe, queridos, aquela pessoa que fosse seu melhor amigo um dia, aquela pessoa que você tinha uma amizade muito preciosa, ou a mulher, ou o homem da sua vida, que você fez isso aqui para levá-lo ao altar e dizer um sim. Hoje você esteja em conflito com essa pessoa, é possível. Por isso casais se separam, por causa da questão de conflito. E a verdade é que a gente vive num mundo com muitos conflitos, desde aquelas rixazinhas bobas até guerras mesmo, com morte, com muitas coisas ruins que as guerras trazem. E muitas vezes nós nos encontramos em conflito conosco mesmo. Você já brigou com você mesmo? Já dormiu brigando consigo? Conflitos. Vamos ler Tiago 4, 1 e 10. Eu quero tentar aplicar esse texto ao tema de intimidade com Deus. A palavra de Deus nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes dos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, obrigado, porque aqui o Senhor deixou registrado para nós o ensino, aquilo que nos conforta, nos consola, mas que também nos corrija, Deus. Pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para falar a cada um de nós, segundo aquele propósito para o qual o Senhor nos trouxe aqui. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Antes só queria fazer uma justificativa. Você tem me visto saindo aí, talvez 2 ou 3 vezes, eu não estou muito bem, estou um pouco gripado, aliás, ontem de manhã quase que eu desisti, falei, Cátia, não vou não. Ela falou, vai, eu vim, sou obediente, mas ela falou, não vai, vamos lá, porque se alguém estiver indo, passando por Atibaia no final aí do encontro aqui, se puder me dar uma carona, eu agradeço. Eu vou acabar indo para lá, vou ficar lá descansando, porque essa semana a gente vai ter um curso sobre família, a Cátia chega segunda-feira e vai ser o dia inteiro, então, se alguém for passar por ali por perto, me dá uma carona, eu esqueci de falar isso antes. Ok, Tiago ele vai falar para nós das origens do conflito. Ele pega esse texto aqui, ele vem discorrendo alguns assuntos, e ele fala que, mesmo na igreja de Deus, há conflitos sérios. Ele está falando que a palavra pode ser convertida em guerra. E qual é a razão dos conflitos surgirem? A gente precisa entender que, por sermos pecadores, nós somos muito bons em promover conflitos e péssimos em fazer a paz. Se nos cutuca, a gente já quer logo revidar. E a meditação nessa leitura vai nos ajudar a entender por que somos assim, e quem sabe, entendendo por que somos assim, nós possamos nos vigiar mais, e buscar mais graça de Deus para mudar essa nossa natureza. Frequentemente, nós culpamos a nossa ira, e a ira ela gera conflitos, em coisas externas, em situações. E eu penso que Deus quer nos mostrar aqui que nós não devemos olhar para fora, porque
na verdade, a causa do conflito, ela está no coração. E Tiago vai falar do coração lá na frente. Eu quero trazê-lo ele para aqui, para o começo da nossa meditação. É olhar para nós mesmos. Nós não podemos resolver esses conflitos, muitas vezes, olhando para fora, porque as mesmas coisas que me irritam, às vezes não irritam outras pessoas. Então o problema está em quem? Às vezes está em mim, na maioria das vezes. Porque as mesmas situações, as mesmas atitudes que uma pessoa tem não irritam os outros e irrita a mim. Então, provavelmente, o problema está comigo, não está na situação externa. E Jesus, ele diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. E ele vai dizer, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O sentimento de ira, as palavras e ações decorrentes dele, vem lá do nosso coração, vem lá de dentro, não vem de fora. Vem daqui, desse coração pecador, que já foi salvo, mas que precisa ainda ir se convertendo ao longo da nossa existência. No versículo 1, a terceira parte, Tiago fala, de onde vem, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde vem, senão dos desejos pelos prazeres que estão abrigados nos nossos membros? Nós sabemos que o coração na Bíblia é o que nós somos. Não está falando desse órgão aqui, que a gente se preocupa tanto com ele, né? Começou a bater diferente, mas é da nossa natureza, é daquilo que nós somos. O coração somos nós. E é possível ter um coração mau. É possível ter um coração pervertido. Porque a Bíblia nos alerta, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o sondará? E esses desejos que Tiago fala aqui, são desejos que nós temos. Mas, na verdade, irmão, nós somos uma fábrica de desejos. Nós levantamos com desejos, às vezes motivados por desejos, e vamos dormir com eles, e sonhamos com eles. Nós somos pessoas que têm desejos, e é importante ressaltar aqui que Tiago não está colocando todos os desejos no mesmo patamar de pecaminosidade, mas ele está falando daqueles desejos que são ruins, daqueles desejos que não são nobres. Deus, ele deseja, Deus tem desejos. Então o versículo que diz isso, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus, ver a humanidade salva. Então o problema não é o desejo em si, mas o tipo de desejo. O desejo por prazer. Tiago nos conduz à raiz do problema dos conflitos. Ele fala, de onde senão dos prazeres que militam nas vossas carnes? Ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Esses desejos que estão ali guerreando, ele usa essa metáfora da guerra, e a guerra ela se dá por basicamente dois motivos: controle geográfico ou controle político. Esse é o motivo da maioria das guerras. Alguém quer ter um controle sobre uma área, ou alguém quer ter um controle político sobre uma nação, sobre um reino. E a guerra dentro de nós é por controle. Os nossos desejos estão guerreando com Deus pela nossa atenção, pela nossa devoção, pelo nosso serviço. Além de competir entre si, eles estão competindo com Deus, buscando chamar a nossa atenção, buscando extrair as nossas forças, buscando extrair a nossa dedicação. O foco nessa batalha é a luta entre os nossos desejos, entre muitas coisas criadas e o Criador de todas as coisas. E muitas vezes o nosso foco está mais naquilo que Ele criou do que nele. A semente do pecado, ela ainda permanece em nós. Ela ainda produz. O homem do pecado habita conosco.
Nós temos três grandes inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E talvez o pior deles seja a carne, porque ela habita dentro da fortaleza, ela mora aqui, ela está com a gente onde a gente vai. Ela vai na ceia, ela vai no culto, ela vai no evangelismo. É o inimigo que habita na fortaleza, e essas guerras se dão aqui dentro. Nós estamos tentando construir o nosso próprio reino, um reino que é nosso, que compete com aquele que nos amou e quer reinar em nós. Essa é a questão. Então, meus queridos, nós devemos nos despertar. Nós estamos numa guerra. Nós estamos em guerra. E nessa guerra não tem acordo, não tem paz, não tem trégua, não tem nenhuma concessão. Ela é ferrenha. É uma guerra diuturna. Os versos 2 e 3 falam que, ao darmos lugar à busca por esses desejos, pelo prazer, isso nos levará a algumas coisas: cobiça, assassinatos, invejas, lutas, egoísmo, que é pedir para si mesmo, não para a obra de Deus, mas para quê? Para esbanjar. É construir um monumento a nós mesmos. É disputar para quem vê quem tem a maior casa de oração. Se a nossa motivação é essa, é um desejo vil, é um desejo para esbanjar nos nossos prazeres. No versículo 4, Tiago fala a esses destinatários, ele chama de, alguns de vocês leram aí infiéis, mas a palavra aqui é adúlteros. A palavra grega é moikos, é alguém que comete um adultério. E é uma palavra muito forte. E o que é adultério, se não dar a outro, no meu caso, dar a outra, o amor, a dedicação e a amizade que eu prometi dar à minha esposa? É isso que é adultério. Então, todas as vezes que eu dou meu coração a algo ou alguém que não seja Deus, eu estou adulterando. E Deus se sente como o marido traído, como a esposa traída. Essa palavra aqui ela é muito forte, mas o que é para chamar a nossa atenção? Porque nessa busca de coisas, de desejos e de satisfações, nós acabamos cometendo adultério espiritual. Porque nós esquecemos que o nosso primeiro compromisso e o maior bem que nós temos é Deus. É Ele. Pode tirar tudo da gente. Por que nossos irmãos que hoje estão presos nos países muçulmanos, estão sendo assassinados pelo IS, o Estado Islâmico? Por que esses irmãos permanecem firmes quando tiraram tudo deles e mesmo a sua fé eles não negam? É porque o bem deles, o valor deles, aquilo que é mais precioso para eles é Deus. E eles vão até o fim. Eles não adulteram nem para receber a continuidade da vida. O problema, então, surge quando eu faço isso. Eu troco a minha devoção a Deus por um prazer. E aqui não está falando de prazeres, de pecados cabeludos. Pode ser um prazer como o descanso. Eu tenho um compromisso, a igreja me confiou um ministério, uma escala, mas eu quero descansar, eu estou cansado. E eu pego esse prazer e coloco ele na frente da obra de Deus. É esse tipo de coisa, são coisas bem práticas. Deixar de fazer aquilo. E no fundo, eu faço isso porque eu entendo que o meu descanso, a minha vontade, está acima da vontade de Deus, que quer que todos sejam salvos. O salmista disse em Salmo 48, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e ele completa, dentro do meu coração está a tua lei. Lei é lei, irmãos. A lei de Deus, então, é uma lei que deve ser observada, deve ser cumprida. E Tiago resume o adultério aqui em ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E a palavra aqui, filia, vem de filos, que é amigo, ser amigável de alguém, desejar a ele todo o bem, tudo de bom, aquele sócio, alguém que se associa amigavelmente com outro, algo bem íntimo, algo bem forte. E esse tipo de amizade nós devemos devotar a Deus, mas muitas vezes não fazemos isso. Nós devotamos aos valores deste mundo,
devotamos à busca do nosso próprio prazer. A sentença que se segue aqui, ela é muito clara e diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ou faz-se inimigo de Deus. Irmãos, Tiago está escrevendo aqui a crentes, ele não está escrevendo a incrédulos. Há muito tempo caiu da minha mente aquela utopia da igreja primitiva perfeita. Eu li Atos, achava que ele não tinha problemas, que era um pessoal diferente, que tinha vindo do céu, parece. Mas aquela igreja tinha os mesmos problemas que nós temos, porque aquelas pessoas eram pessoas como nós. E Tiago está escrevendo aqui a crentes lá do começo, e então é possível que em algum nível nós possamos estar em inimizade com Deus, em guerra com Deus, desobedecendo a Ele. Isso é pesado, mas o mais terrível é que é verdade. E por isso nós precisamos vigiar, porque Ele nos mostra também que nós podemos contar com o gracioso zelo de Deus. O versículo 5 até o 6, a primeira parte, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade é que se Tiago tivesse parado no versículo 4, a gente ia ficar bem desanimado, né? Bem desanimado. É uma luta desigual, é uma luta descomunal. Mas ele diz aqui que a gente não deve ficar desencorajado ou com sentimento inevitável de derrota. Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Não estamos nessa batalha sozinhos. Deus está batalhando conosco. Nós podemos contar com a graça, com o zelo de Deus. Ele diz assim: supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A NVI expressa um pouquinho melhor a ideia aqui, no original. Ela diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus tem ciúmes. O zelo dele é um ciúme santo, e isso deve nos animar, porque Deus nos ama tanto que Ele não admite e nem quer dar lugar a outros amantes. Ele quer exclusividade, e na busca dessa exclusividade Ele vem em nosso auxílio. O zelo dele por nós faz com que Ele não desista de nós, e Ele vem nos auxiliar, e a gente precisa entender que o Espírito que vive dentro de nós zela por nós. Está sempre nos orientando, nos chamando de volta. Isso é animador. Isso é animador. Ele luta conosco. O versículo 6 diz que Ele nos dá mais graça, e é exatamente a graça que Ele nos dá que nos ajuda a vencer esses desejos que guerreiam, que militam nos nossos membros. Ele nos envolve e nos leva a nos voltar para o nosso verdadeiro amigo, que é nosso Deus. Ele zela, e essa graça zelosa, ela nos socorre nesses momentos, nos momentos que nós somos tentados a romper essa amizade com Deus para iniciar uma amizade com o mundo. A graça dele nos assiste, a graça dele vem ao nosso encontro, e nós temos a capacidade de dizer sim a ela ou de continuar a desenvolver essa amizade, mas ela vem. Ela sempre vem. Deus sempre dá um passo em nossa direção. Tito diz o seguinte, Tito 2, 11 a 14: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos do presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus não se limita apenas a nos fazer pessoas melhores, bons cidadãos. O alvo de Deus é ser glorificado através de pessoas cujos corações pertençam exclusivamente a Ele. Quando isso acontecer, quando o nosso coração for assim, nós não vamos colocar mais a intimidade com Deus em jogo com intimidade com outras coisas. Nós vamos buscar essa intimidade. E eu estava pensando naquilo que o Kiko falou, né? Sobre a adoção. E ele cuida das crianças, depois tem que entregar para uma família incrédula. Eu acho que deve ser uma sensação não muito boa. Eu conheço o trabalho do Kiko já há algum tempo. E sempre que ele fala dessa palavra, né, nós fomos adotados. O nosso coração precisa ser um coração igual ao coração do Pai. É isso que Ele quer. Às vezes eu acho que o plano de Deus para nós é muito ambicioso, porque Ele quer me tornar a semelhança do Filho dEle. O que é isso, gente? É muito. Esse é o propósito de Deus para nós. É assim que sejamos bons cidadãos, que façamos o bem, mas acima disso é que o nosso coração seja igual ao coração de Cristo e que nós coloquemos o interesse do reino dele acima do interesse do nosso reino, porque nós temos o nosso reinadozinho particular. E a maravilhosa solução divina vem no versículo 6, na segunda parte, quando nós lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em prantos e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que nos afasta de Deus, em resumo, é a soberba e o orgulho, a altivez. E de todas as manifestações que a semente do pecado deixou em nós, talvez a pior delas, e a que mais se desenvolveu, é a questão da soberba e do orgulho. E talvez esse pecado seja um pecado com consequências mais graves, porque aonde há orgulho não tem amizade, não tem companheirismo, não tem colaboração, só tem competição. Aonde há orgulho, não há colaboração. Ninguém pode brilhar mais do que o orgulhoso, porque ele vai dar um jeito de, se não puder brilhar mais do que o outro, jogar um pouquinho de lama para ver se pelo menos apaga o brilho do outro. E ele fala aqui de soberba, de altivez, disso que guerreia nos nossos membros, desses desejos, e ele vai dizer, em outras palavras, que a falta de intimidade com Deus se dá pelo fato de que ele resiste ao soberbo. Ele não gosta de gente orgulhosa. Ele quer distância de gente de nariz empinado, porque ele, sendo Deus, se humilhou de uma forma que nós nunca vamos compreender o que é o Deus eterno, o Deus criador de todo o universo, se fazer um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, tentado em todas as coisas nossa semelhança. Eu digo sempre, eu não teria coragem de dizer isso se não tivesse na Bíblia. Experimentou tudo que nós experimentamos, exceto o pecado, porque ele não podia pecar, porque era Deus e é Deus. Se ele se humilhou a esse ponto, nós devemos deixar o orgulho de lado. Ele fala assim: olha, Deus resiste ao soberbo. Deus não tem intimidade com o soberbo. Deus habita no coração orgulhoso. Em que coração que Deus habita? Me ajuda aí. Contrito, humilde. Lembrei daquela passagem do fariseu orando no templo, e a Bíblia, na minha versão, diz que ele orava de si para si mesmo. A oração dele fazia uma volta lá no salão, mas sempre voltava para ele. E o pecador lá no cantinho,
publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável, eu não presto. Talvez ele tenha até dito como Paulo: quero fazer o bem, mas eu não consigo. E Jesus fala: quem voltou justificado para casa não foi orgulhoso, porque Deus resiste ao soberbo e à soberba. Qual é a solução apontada por Tiago? Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Estejam debaixo da sujeição ao Senhor. Aprendam com Ele. Se o nosso coração está lutando com esses desejos de soberba, que acabam por transformar-se em ídolos na nossa vida, irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Talvez nenhum de nós nos ajoelhássemos perante uma imagem de barro, mas o nosso coração está cheio de ídolos. Esses desejos acabam se tornando em ídolos, e esse desejo ele é ruim quando ele vem naquela: eu preciso, eu quero e eu vou ter. É um ídolo. Ezequiel 14, 3, 4, 7, 8, diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Ídolos aqui dentro. Ninguém vê, ninguém enxerga, mas eles estão aqui. E esse é o mais difícil de derrubar. Que o de barro a gente quebra, a gente chuta, a gente faz o que quiser com ele. Mas esse aqui. E Tiago está dizendo para a gente olhar para o coração, para a gente olhar para dentro. E esses ídolos, ele impede a nossa intimidade com Deus. Ele rouba a intimidade com Deus. E o caminho para que esses ídolos sejam deitados por terra é sujeitar a Deus. Porque para mim me sujeitar a alguém, eu tenho que reconhecer que ele é maior e melhor do que eu. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que chegar para ele e pedir socorro. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a derrubar esse ídolo que está se levantando aqui. O pai do orgulho é o diabo, não é isso? O orgulho surgiu no coração de Satanás. A soberba nasceu no coração dele. E é por isso que ele diz: humilhem-se, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não adianta amarrar o diabo, isso é tolice. Se o diabo tivesse amarrado tanto que já amarraram ele, gente, ele estava envolto por um rolo de corda que dava o tamanho do planeta Terra. A Bíblia não manda amarrar o diabo, manda sujeitar-se primeiramente a Deus, resistir a ele, e ele vai embora, porque ele, ao contrário de Deus, ele não gosta de gente humilde, gente dependente, gente que qualquer coisinha está chamando Deus. Ele não gosta, ele vai embora, ele vai procurar outra. Sujeitai-vos a Deus, humilhem-se diante de Deus. E na continuação, Tiago nos convida a dar uma faxina, né? Nas nossas mãos, talvez falando dos nossos atos e do nosso coração, falando do nosso interior, desses empecilhos que estão lá dentro, mas que Deus conhece, mas que são coisas que atrapalham a nossa íntima comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui: se eu tiver intimidade com Deus, em comunhão com Deus, eu vou estar em comunhão com meus irmãos. Eu vejo tanta gente que por qualquer motivo corta a comunhão, e corta em grupo. Ele corta, os outros também têm que cortar. Isso não é de Deus. Quem está em comunhão com Deus quer comunhão com os irmãos. Tolera as diferenças pelo amor e pela comunhão e intimidade que tem com Deus. Às vezes não dá nem para trabalhar junto, mas não podemos tratar as pessoas que estão em comunhão com Deus por causa de pareceres particulares nossos.
Quem está em comunhão, em intimidade com Deus, não vive em guerra. Quando eu estou em guerra e eu sou bom de briga, é porque a minha comunhão com Deus não está boa. É porque isso é só da boca para fora. E viver escrevendo que se é controlado pelo Espírito e que está em comunhão com Deus não significa nada. Porque nesse sentido o papel aceita qualquer coisa. Essa comunhão precisa ser feita, olha, dá uma olhada, o que você está fazendo? Para que essas mãos têm se prestado? E vocês de ânimo dobro, que estão com o ânimo dividido, querendo servir a Deus e ao mundo, olha esse coração, limpa o coração, deixa Deus fazer uma faxina, sonda, meu Deus, e vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não foi essa oração do salmista? Eu não sei se Tiago lembrou desse texto aqui, mas essas coisas práticas, irmãos, é que nos levam a ter e desenvolver comunhão e intimidade com Deus. E a maioria das vezes que a comunhão com Deus é quebrada, é porque eu coloco a minha vontade acima da vontade dEle. Eu coloco o meu achômetro acima da palavra de Deus. E Deus quer que todos se salvem, mas quando os irmãos saem para distribuir os convites, eu vou ficar em casa, porque a minha vontade é melhor do que a de Deus, eu quero descansar. O Deusinho Jabismar se acha no direito de não ir à rua com a igreja para convidar, para evangelizar pessoas. Essa é a verdade. E Tiago fala, olha, deixa de brigar, chega-se a Deus, sonde um coração, sonde as suas obras, tenha um coração inteiro. E essa alegria que vocês têm por causa dessas coisas que vocês desejam, isso deve se converter em pranto, em lamento. Se arrependam e voltem-se para Deus. Que o Senhor então nos ajude a perseguir, a buscar essa verdade, a vontade dEle e a comunhão e intimidade com Ele. Que Ele nos fortaleça, que a sua graça venha nos assistir em todos os momentos, irmãos, porque nós precisamos dela todos os dias, porque como nós vimos no começo, a guerra é diária, os desejos estão aqui, e eles se manifestam, e muitos deles não são bons. E a graça de Deus precisa vir, e ela vem, e nós precisamos recebê-la, e nos apoderarmos dela para termos poder e deixar Ele brigar essa briga com a gente. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que temos tido aqui, ouvindo aquilo que o Senhor tem feito através dos teus servos, ouvindo aquilo que o Senhor tem feito através de entidades que são compostas por pessoas que têm dedicado o seu tempo, a sua saúde, às vezes, ó Pai, o seu dinheiro para que possam assistir a outros. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que essa palavra de Tiago seja algo que marque o nosso coração, esteja gravada nele, para que nós possamos sempre resistir àqueles desejos que são contra a tua vontade, ó Pai. Para que esses ídolos do coração não venham a ter domínio em nós e não venham roubar de nós a intimidade, a comunhão que nós devemos ter contigo e com o teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.